Olá, meus amigos, tudo bem? Nós vamos encarar esse exame da OAB e começamos, na verdade, um pouquinho antes do Código Civil, nós começamos a examinar o direito civil. Na realidade, nós começamos a examinar pela Lei de Introdução ao Código Civil. Aliás, vejam só, vocês têm aí, acabamos de ver Moisés segurando a tábua das leis. Ora, qual é a relação? Na realidade, toda a relação possível, porque a Lei de Introdução ao Código Civil, como nós sabemos, não introduz ao Código Civil, introduz às leis. Então, nós aqui vamos falar nessa nossa aula sobre a Lei de Introdução ao Código Civil, que na verdade é Lei de Introdução às leis, e sobre pessoas. Começamos sobre a Lei de Introdução, chamando a atenção para o seguinte: não podemos confundir a existência da lei com a vigência da lei. Vejam só. Entende-se por existência da lei o momento em que ela é publicada. Uma vez publicada, a lei existe. E vigência da lei? Vigência da lei é o começo da obrigatoriedade. Entre os dois momentos, vale dizer, entre o momento da existência com a publicação e o momento da vigência com a obrigatoriedade, esse período é chamado de vacatio legis. E nós temos como exemplo recente o próprio Código Civil. O Código Civil foi publicado em janeiro de 2002, ou seja, ele existiu em janeiro de 2002, mas entrou em vigor, se tornou obrigatório, a partir de janeiro de 2003. Nós tivemos, portanto, um ano de vacatio legis. Muito bem. Menciona a Lei de Introdução ao Código Civil ainda o seguinte: a lei entra em vigor, a vigência da lei começa no país 45 dias depois de publicada, e nos estados estrangeiros, quando admitida a vigência, 90 dias. Pois bem, meus amigos, chamo-lhes a atenção por uma mudança. A Lei Complementar 95/98 disse o seguinte: a vigência da lei tem que constar de modo expresso, tá? Então, atenção para isso. A Lei de Introdução mencionava um vacatio automático, 45 dias ou 3 meses. Não há mais isso, tá? A Lei Complementar 95/98 determina que toda lei traga no seu texto a indicação expressa do começo de sua vigência. Muito bem. Na Lei de Introdução, nós encontramos dois princípios fundamentais. O princípio da obrigatoriedade da lei. Vejam, meus amigos, a lei que está vigente deve ser cumprida. Não se admite que alguém venha descumpri-la alegando que a desconhece. Princípio da obrigatoriedade que se encontra no artigo 3º da Lei de Introdução. Mas esse princípio da obrigatoriedade não é absoluto. Basta nós observarmos que o Código Civil admite o erro de direito, ou seja, o erro baseado na falta de conhecimento ou no conhecimento incompleto ou incorreto da lei. O outro princípio é o princípio da continuidade da lei, que pode ser dito da seguinte forma: quando uma lei não se destina à vigência temporária, ela tem vigência indeterminada. O que eu quero dizer por vigência indeterminada? Ela terá vigência indefinida até que uma lei posterior venha a modificá-la ou revogá-la. E aproveitamos para falar um pouquinho sobre revogação. Revogação, a perda de vigência de uma lei completa ou de um determinado dispositivo legal, pode ser dita da seguinte forma: ela pode ser dividida em abrogação e derrogação. Qual é a diferença? A abrogação é quando toda a lei perde a sua vigência. Já a derrogação é quando uma parte, alguns artigos de uma lei perdem a sua vigência. A revogação, ela tanto pode ser expressa quanto pode ser tácita. Revogação expressa. O texto da nova lei diz assim: fica revogada a lei número tal. A revogação tácita ocorre em duas situações. Ou quando há incompatibilidade entre a lei nova e a lei velha, tá? Se forem incompatíveis, a velha estará revogada. Ou então, quando a lei nova regula por inteiro o assunto. Vou lhes dar exemplo. O juízo arbitral que estava previsto no CPC foi completamente regulado pela matéria que tratou sobre a arbitragem. Ora, como a lei nova tratou de todo o assunto, automaticamente revogou a lei velha. Pois bem, essa história de lei nova e lei velha, vou dizer para vocês como é que isso pode ser cobrado em prova, porque já foi antes. O legislador pergunta assim: o principal critério para a solução de antinomias qual é?
Esse é o critério prevalente, tá? Mas nós temos outros critérios que também se aplicam à antinomia. Um deles que a gente pode apontar é o que a lei especial convive com a lei geral. Uma não revoga a outra. Vou dar exemplo. O Código Civil contém disposições sobre contratos. O Código de Defesa do Consumidor contém disposições sobre contratos. Houve revogação de um pelo outro? Não. Não, porque o Código Civil se aplica aos contratos em geral. Aos contratos que, de modo especial, sejam relações de consumo, neste caso se aplica o CDC. Essa regrinha se encontra no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil. Outro detalhe importante que nos pode ser cobrado: não há efeito repristinatório. Não há efeito repristinatório. Muito bem. E o que significa isso aí? Significa o seguinte: se uma lei foi revogada, mais adiante a lei revogadora também sendo revogada, a primeira lei continua morta, continua fora do ordenamento. Vejam, havia uma lei A, foi revogada pela lei B. A lei A saiu do ordenamento, morreu. Mais adiante, a lei B também foi revogada. O que acontece com a lei A? Não acontece absolutamente nada. Estava revogada, revogada, continua. Em seguida, trata a lei de introdução das chamadas lacunas da lei. Ou seja, às vezes nós encontramos na lei determinados aspectos que não são abordados. O legislador não cuidou de determinado tema e é necessário fazer a chamada integração do ordenamento, ou seja, o complemento dessas lacunas. A solução para isso se encontra no artigo 4º da Lei de Introdução. O intérprete deve se valer, quando houver essas lacunas, ele deve se valer da analogia, dos princípios gerais de direito e dos costumes. Chamo a atenção para dois aspectos. Primeiro, importante, costume não vale contra a legem. Não há no nosso país aceitação de costume que se forme contra a lei, contra a legem. Segundo, é proibido, é vedado o non liquet. O que seria o non liquet? Non liquet seria o juiz deixar de oferecer a solução jurisdicional alegando que não existe lei sobre o assunto. Se não existir lei, o juiz terá que proceder a essa integração. A proibição do non liquet se encontra no artigo 126 do Código de Processo Civil. Trata em seguida a lei de introdução da chamada eficácia da lei, que pode se dar no espaço ou no tempo. Comecemos pela eficácia da lei no espaço. A regra básica é, quanto à eficácia da lei no espaço, vale o chamado princípio da territorialidade. Ou seja, a lei brasileira se aplica no território brasileiro. Excepcionalmente, será cabível a extraterritorialidade, ou seja, poderá ser aplicado no nosso país, por exemplo, legislação de um outro país. Mas essa extraterritorialidade não é genérica, ela sempre se dá em situações específicas. Por exemplo, chamo a atenção para duas delas que são fundamentais. As obrigações são regidas pelas leis do país em que se constituíram. E quando é o caso de obrigação internacional, considera-se que a mesma foi constituída no país da residência do proponente. A outra situação de relevante destaque para nós também é o das sucessões causa-mortes. Vejam só, diz a lei de introdução o seguinte: regem as sucessões causa-mortes as leis do país do domicílio do decujus. Mas a Constituição Federal faz uma ressalva, artigo 5º, 31. Quando houver cônjuge ou filhos brasileiros, em relação aos bens que estão no Brasil, deve ser aplicada a lei mais favorável, ou a lei do domicílio do decujus, ou a lei brasileira, aquela que seja mais favorável.